Abra sua Bíblia comigo ao livro de Lucas, capítulo 8. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância dessa palavra de Deus. Aqui na nossa igreja nós temos um lema: forte na palavra e no amor, né? E olha, quem tem a palavra em sua vida, você há de ver que o resto é consequência. Porque é a palavra de Deus que nos ensina a amar. É a palavra de Deus que nos ensina a direção que devemos tomar em nossas vidas. A palavra de Deus nos instrui todo o resto. Eu falei para alguém uma vez que se eu tivesse só um curto período para trabalhar com alguém que eu nunca fosse ver de novo até a glória, eu ensinaria a meditar na palavra de Deus, porque meditando na palavra de Deus, você aprende a orar, você aprende a jejuar, você aprende a procurar a santidade em sua vida, você descobre a vontade de Deus para a sua vida. Então, a palavra de Deus é essencial. É interessante que no Velho Testamento, uma das frases que se repete centenas, literalmente centenas de vezes e veio a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor a Isaías, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, e veio a palavra do Senhor a Israel, e veio a palavra, e a palavra do Senhor veio até nós. Então o apóstolo Paulo e Pedro e todos os apóstolos escrevem muito sobre a importância dessa palavra, como também os escritores que Deus usou no Velho Testamento, porque é a palavra de Deus que orienta a nossa vida. E hoje nós queremos olhar um pouco o valor dessa palavra, usando uma parábola que Jesus nos deu. E um dos motivos de nós fazermos essa festa imensa, essa alegria, porque nós precisamos incentivar as coisas que são importantes. E a palavra do Senhor, o nosso entendimento espiritual e das Escrituras é que a palavra do Senhor, após a nossa salvação em Jesus, é top. E tem mais, é através da palavra que nós descobrimos e sabemos da salvação em Cristo Jesus. Sem a palavra, o mundo não teria nunca a revelação salvadora de Deus. Nós teríamos a revelação da existência de Deus, mas não a salvadora. É impossível, seria impossível nós alcançarmos salvação. Por isso, a palavra é tão importante na nossa vida. E então nós procuramos, de todas as formas, tornar a palavra de Deus uma doçura. Por isso que jamais eu fico triste quando eu vejo um pai obrigando o filho a estudar a palavra como castigo. Isso é loucura. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Então, se o seu filho está sendo obrigado, eu vou te dar uma surra, vou te dar um castigo, eu vou te botar na sala, no teu quarto, vou te prender uma semana sem comida se tu não estudar a palavra de Deus, está alguma coisa errada nesse filme. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é doce. É algo que nós devemos querer. A pessoa que tem Cristo em sua vida, ela vai querer a palavra de Deus. Mas às vezes é a forma pelo qual as pessoas transmitem a palavra. Às vezes as pessoas aborrecem, né? Aborrecem os ouvintes. Às vezes os pais aborrecem os filhos com a palavra. Uma vez, coitado, um pai inventou, um pai que primeiro tinha problema de bebida, tinha problema de mulher, mas de vez em quando ele se restaurava na igreja, né? De vez em quando ele se reconciliava. Aí, coitado da família, era melhor quando ele era desviado, porque quando ele se reconciliava, a primeira coisa que ele instalava era o culto da família. Se fosse um culto como a gente tinha em minha casa, minha mãe sempre fazia culto, mas era muito animado. A gente dramatizava as histórias, a gente competia, a gente discutia, a gente desenhava, e depois orava. Era divertido o nosso culto de família, mas não, o culto dele era assim. Eu fui assistir um culto dele. A partir dali, eu passei a orar muito por aquela família. Quase toda a família se perdeu, quase toda. E foi uma bênção quando ele finalmente morreu. Porque com o culto da família que ele fazia uma raiva tão grande, né?
Olha que eu era um jovem espiritual, mas aguentar aquilo eu tinha que ter santo, santo, santo. Eu tinha que ser mais do que só espiritual, porque era um culto de matar qualquer um, entendeu? E isso está errado, isso está muito errado. Então, veja só, um dos motivos de nós fazermos Palavra Festa, um motivo, se você não conhece ainda o programa infantil, o programa Kids, um motivo da gente trazer a palavra com alegria, é porque a palavra tem essa importância, é muito importante. Sem ela nós não temos a vida eterna, sem ela nós não temos santificação. Por isso, nós vamos fazer o que for preciso. Nós gastamos, na verdade, esse programa é o programa onde nós mais gastamos, nosso programa que nós mais gastamos dinheiro no ano em termos de investimento. Fora o Sonho de Natal, que é outro, né, outro projeto. Mas nós gastamos por quê? Porque vale a pena, vale a pena. Vale a pena a gente investir para as pessoas se animarem e aprenderem a palavra de Deus. São aquelas coisas que as crianças aprendem, aqueles versículos decorados quando você é criança, que você não esquece pro resto da vida, né? São aquelas músicas que você aprende como criança, na igreja, que você, outro dia, veio uma música que eu não cantava há 50 anos, e do nada, está lá dentro, falta só achar. Às vezes o meu Finder, né, tá um pouco assim, tá assim um pouco perdido. Apareceu uma música, eu até cantei rapidinho lá para minha esposa, ela nunca tinha ouvido aquela música. Aquilo só quem foi crente no Amazonas, em 1963, que aprendeu aquela música, logo antes da Revolução. A Revolução, acho que até baniu aquela música, né? Mas veja só, então, por isso que nós fazemos isso, nós queremos que todo mundo participe. Eu quero incentivar hoje, é um motivo de incentivo a você, a família toda. Essas 3 semanas, são 3 semanas, e nós fazemos isso porque, se você for como eu, ou pior do que eu, talvez melhor, mas eu duvido, na questão do estudo da palavra, a gente começa com todo gás, aí vai chegando o ano, vai correndo, aí... Uau, né, Augusto? Tá aquele jogo do Nadal, tá aquele jogo do Djokovic, e a meditação da semana, e fica uma tentação. Você talvez, como o Augusto é muito espiritual, ele talvez até vá meditar, mas a cabeça dele não está na meditação, ele está lá no jogo, entendeu como é a coisa? Ele só troca os gritos dele lá, né? Aleluia! Quando o cara faz ponto lá, né? Mas só isso, e assim na nossa vida, nós temos essa luta. Aí o motivo do Palavra Festa, e veja que nós sempre fazemos no início do ano, no primeiro semestre, é para dar um up de novo, para todo mundo voltar a meditar. Durante essas 3 semanas, eu vou te garantir, se você fizer parte desse Palavra Festa que você deve, não vai ter tentação na sua vida, né? Na minha vida, e olha, eu não peço para você fazer nada que eu não faço. Uma vez alguém da diretoria perguntou assim, e pastor, você está fazendo as meditações? Claro que eu estou fazendo. Agora, veja só, durante essas 3 semanas, não tem tentação para a gente não, é uma maravilha, sabe por quê? O diabo chega com a tentação, não tenho tempo para ser tentado, vai, eu estou tentando memorizar esse versículo, está me enchendo o saco, vai embora. Entendeu? É assim, nesses 3 dias a gente consome e a gente vê como Deus abençoa a nossa vida. Sempre os resultados são enormes aqui na igreja, nas semanas, nos meses a seguir, por causa do fruto produzido desse intensivo. É um intensivo com a palavra de Deus, e com essa equipe maravilhosa liderada pelo pastor Leandro, se torna agradável, e eu espero que esse ano você se esforce como nunca antes, você que nunca conseguiu fazer, que esse ano seja o seu ano de vitória, que você vai deixar de ser lerdo, que você vai deixar de ser mísero, que você vai deixar de ser desistente, que você vai até o fim. Se você precisar de ajuda, você pode ligar para Augusto, que ele vai lá na sua casa, ele passa a noite ajudando você a decorar, e se ele não conseguir, o Raif consegue, né? E hoje nós vamos olhar um texto, e esse texto, inclusive, nós vamos fazer de uma leitura animada, né? Eu sou professor, e os primeiros 3 meses do meu curso, para a língua estrangeira, usa um sistema chamado resposta do físico total, ou seja, você se envolve todos os seus sentidos. A gente só não faz lamber inglês, mas o resto a gente prova, a gente cheira, a gente sente, a gente ouve, a gente vê. Porque a maioria dos cursos
Tem problema porque a pessoa não tem retenção, a pessoa sai da aula e não lembra mais. Por quê? Porque só usou um sentido, às vezes só a audição, às vezes só a visão, para poder aprender aquilo ali. Aí é muito difícil, você tem que ter muita repetição quando você usa um só sentido. Então, quanto mais sentidos você puder usar, melhor. E nós vamos então ler essa passagem. E segundo, nós queremos que todas as crianças também tenham um aproveitamento máximo aqui dos nossos cultos, das nossas mensagens, então nós vamos ler hoje essa passagem de uma forma que eu gosto de ler. Quando eu estou lendo, eu leio só, às vezes eu até fico assim, o pessoal vai pensar que eu sou doido, mas não é não, é uma bênção, é um gênio que Deus me deu, né? Quando eu leio, eu não canso de ler, porque eu tenho muitas maneiras de ler, e nós vamos ler uma forma que eu gosto de ler, e você pode me acompanhar. Você que é meio, você tem alguns desafios intelectuais, está entendendo? Então talvez você não possa nem ler e fazer o que eu vou fazer, você vai poder, senão você vai se embananar todinho. Então nesse caso você só olha para mim, você ouve, e faz comigo a leitura, entendeu? Agora você que é um bom leitor, você fica um olho em mim, um olho na Bíblia e tenta fazer, porque nós vamos fazer os gestos dessa leitura, tá? Nós vamos fazer os gestos, nós vamos dramatizar essa leitura. Capítulo 8, verso 4, começando com o verso 4. E reunindo-se uma grande multidão, vindo a Jesus, gente de várias cidades. Ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu comeram. Parte dela caiu nas pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Não tem até aquele símbolo, né, de plantio, não. Isso aqui é a terra adubada do vaso. Agora não pode ser aquela terra que eu comprei, uma terra adubada, o cara tinha botado, era diesel para ficar preto. Olha, matou tudo. Eu matei umas 3 plantas preciosas que eu tinha trazido de muito longe, com essa terra a preta de diesel, olha. Então agora eu sempre cheiro a terra, né? Para fazer prova. Então vamos lá. Mas outra parte caiu em boa terra e cresceu e deu boa colheita 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava essa parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria. Quando ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação.
As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas não seguiram seu caminho. Mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pela diversão. E não amadureceram. Mas as que caíram em boa terra são as que de coração bom, e agora essa palavra generoso é melhor, a tradução melhor seria aqui, eu procurei no grego, excelente, né? Eu tenho uma outra tradução que é excelente, eu fui procurar, é excelente, tá? Mas o que caiu em boa terra são os que com coração bom e excelente ouvem a palavra e retêm, e pela perseverança produzem muito fruto. Ninguém mudou a parábola? Não, é outra parábola, mas continua o mesmo sentido. Jesus continua a história. Ninguém acende, meu fósforo está molhado, uma candeia, esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama, porque a cama pega fogo. Não, isso não está. Não bota debaixo da cama, né, porque vai esconder a luz. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que todos que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais será dado. A quem não tiver, a quem não tiver, até o que você pensa que tem, será tirado. Mas não termina aí não. A mãe e os irmãos de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram se aproximar dele por causa da multidão. Alguém disse para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Vamos estudar esse texto? Alguns pensamentos importantes. Primeiro, nós não vamos falar dos 4 tipos de solo, porque interessa hoje à noite nossa mensagem o solo fértil, o solo que produz, o solo que Jesus disse que é o coração bom e excelente. E veja só, o que faz o coração de uma pessoa ser um solo, um coração bom e excelente? Em João capítulo 5, verso 38, João 5, 38, Jesus falou assim, deixa eu começar no verso 37, só para pegar aqui o contexto. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a voz dEle, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna, mas são as Escrituras que testemunham de mim a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Veja só, nessa passagem é importante nós vermos que é essa palavra de Deus semeada no nosso coração que fez Jesus brotar em nosso coração, que fez nascer Jesus. O meu coração é um bom coração. Por quê?
Não porque o Davi é uma boa pessoa, não porque eu nasci com um bom coração. Não, meu coração, hoje eu acho que se Jesus não tivesse entrado, eu era um assassino, né? Eu seria uma pessoa violenta, né? Eu seria uma pessoa violenta, né? Isso aí é o meu coração. Alguns pecados eu não faria, mas violência faria parte, né? Eu seria o Schwarzenegger, né? Mas não em filme. Eu seria o Charles Bronson no Duro de Morrer, parte 7, né? Então, veja só, o meu coração não prestava, mas um dia a palavra de Deus caiu em minha vida e eu ouvi, e Deus transplantou o coração de Jesus, e perdoou meus pecados, e onde estava o meu coração podre e decadente e moribundo, Jesus transplantou o coração dele no dia que eu criei. Efésios capítulo 1, verso 13. Eu fui selado com o Espírito de Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 6. Quando eu criei em Jesus, agora eu tenho um bom coração. E se você está aqui hoje à noite, eu estou falando com você que tem esse bom coração. Se você não tem, é porque você não tem Cristo. Se você não tem Cristo, você não tem um bom coração. E você vai ser uma daquelas outras 3 categorias. O seu coração não é um bom coração. O bom coração, como Jesus explica aqui para os fariseus, é aquele coração que ouve a palavra e crê. E crê. E quando nós cremos, então nós recebemos Jesus e o Espírito de Jesus que morreu e voltou à vida. Nós recebemos esse Espírito em nós e aí o nosso coração se torna bom. Você tem esse bom coração? Se não, no final, venha conversar com alguém aqui no primeiro banco, aqui no Palavra Amiga, e diga: olha, eu quero ter um bom coração, eu não tenho Jesus ainda na minha vida. E eles vão explicar como é que você pode ter. Mas continuando, veja só, ele diz que no bom coração, aqueles que a palavra ela cai no bom coração, e esse coração retém. É por isso que nós queremos memorizar, porque nós queremos reter essa palavra. Nós não queremos ser aquele que ouvinte, que ouve e depois vai embora como se nada tivesse ouvido. Tiago capítulo 1 diz que a pessoa que ouve a palavra, mas não pratica, que não põe, não faz mudança em sua vida, é semelhante ao homem que vai e vê sujo na sua face, no espelho, e vai embora, e não lava, não transforma, não muda nada em sua vida. Então Deus quer que você ouça a palavra, e você tem condição se você tem esse bom coração. Você vai ouvir a palavra, retém, e com perseverança, é perseverança. A santificação de Deus não acontece num estalo. Um amigo meu, muitos anos atrás, já morreu agora, está na glória, já descobriu um monte de coisa que ele não sabia, tenho certeza absoluta. Ele falou para mim: eu era um pilantra, eu ia para o culto, mas eu era um pilantra, eu era um péssimo marido, um péssimo pai, eu era um pilantra. Aí eu estava lá no culto uma vez, não estava nem pensando em nada, e de repente um raio espiritual bateu no meu coração, e eu fiquei santo, de um segundo para o outro. Sim, mas não conseguia deixar o vício. Ele tinha vícios que ele morreu e não conseguiu deixar. Aliás, morreu por causa do vício. Tinha problema que ele nunca conseguiu vencer. Sabe por quê? Porque a santificação não é um processo instantâneo. Não é uma oração que você faz, aí de repente você agora é perfeito e você não tem mais pecado nem tentação. Não, o processo de Deus, olha só, é a plantinha que cresce. É isso que Jesus está falando, que é uma plantinha que cresce. E ele fala: uns não amadurecem. Mas a semente plantada num bom coração vai crescer. É devagarzinho, é tipo a criança. A criança, tudo que ele tem que ser está ali dentro daquele corpinho. Mas ele vai ser muito mais do que aquele corpinho de 2 quilos, 3 quilos que nasce. Ele vai ser muito. Um dia ele vai pesar, 120 quilos, né? Você não imagina que um bichinho de 2 quilos pode chegar a 120 quilos? Que monstruosidade, né? Mas é possível, sabe por quê? Porque ele cresce de pouquinho em pouquinho. Um dia ele passa do pai, passa da mãe, passa do pai, passa da mãe.
E ele cresce, e cresce, e cresce. E assim também a nossa vida espiritual. Jesus nos mostra, é um crescimento, preceito sobre preceito, de glória em glória, de brilho em brilho, cada vez a gente melhorando. Estou melhorando. Não tem essa música? Não tem uma música assim? Estou melhorando. Não sei nem se é o resto da música, só gosto da letra. E um dia a gente vai chegar, nós vamos estar bonito diante do Senhor. Eu espero que você está mais bonito hoje do que você estava o ano passado. E assim, então, Deus fala que essa palavra é o que faz isso. E se você já tem Cristo no seu coração, agora é a interação dessa palavra junto com o Espírito de Cristo que vai fazendo essa transformação na sua vida. Em Mateus capítulo 15, é interessante que 15, verso 6 e verso 9, Jesus fala ali para os fariseus, diz: olha, o problema de vocês é que vocês estão seguindo como religião de vocês, doutrinas e coisas inventadas por homens. O que vocês precisam é a palavra de Deus. Vocês precisam seguir a palavra de Deus. O que você precisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma. Não é um monte de regras que a igreja rege e coloca e distribui para as pessoas seguirem. Não, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que tem que ter vez na sua vida. É a palavra de Deus que vai modificar a sua vida, na medida e ao passo que Deus quer. Mas tem que perseverar, tem que persistir. Hoje eu falei para um grupo de um com Deus: olha, já persistiram 10 semanas, e agora só falta persistir até Jesus voltar, entendeu? É persistência, não desista, continuem a pensar na palavra de Deus. É persistência, é lutar contra as formigas, é lutar contra a saúva, é botar veneno quando dá cupim, você tem que jogar um veneno bem de leve, tem que cuidar, tem que vigiar, tem que sair à noite para ver se as saúvas estão pegando a sua árvore de novo, e matar a saúva desgraçada. É que nem tirar a corrupção do Brasil, é difícil, mas é possível. Com bastante veneno a gente tira, e de repente toda essa produção, aquilo que a gente achava impossível, meu sonho de criança se realizou. Então, na sua vida também, às vezes você está ali na palavra de Deus e parece que não está tendo efeito, mas está. A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, nunca. Às vezes você está ali colocando, ajudando o seu filho a botar a palavra na vida dele, e parece que não está tendo efeito, mas um dia vai ter efeito. Um dia o seu filho vai fazer grandes coisas para o Senhor. Um dia o seu filho vai ser um grande instrumento de Deus, porque você insistiu ali. Com perseverança, ouvem e praticam, considerando sempre atentamente o que estão ouvindo. Você ouve a palavra, aí você avalia a sua vida de acordo com aquela palavra, que é a forma de você ser feliz, é a vontade de Deus, e você faz os ajustes necessários. E o resultado, a quem tiver, mais será dado, e a quem não tiver, até o que ele pensa que tem vai ser tirado. Tiago capítulo 1, verso 25, diz: mas aquele, falando ali do ouvinte, do praticante da palavra, nós temos que ser praticantes, não somente ouvintes. Ele encerra aquele assunto com o versículo 25, Tiago capítulo 1, verso 25, dizendo assim: mas aquele que considera atentamente a palavra de Deus, atentamente, ouvindo, olha, a mesma coisa que Jesus falou, atentamente. É interessante que quem escreveu aquele versículo é o irmão de Jesus, que aqui não estava ouvindo coisa nenhuma. O irmão de Jesus, que Jesus falou assim: isso aí não é nem meu irmão. Aquele que considera atentamente a palavra de Deus e persiste nisso, não somente ouvindo, mas praticando o que ouve, será bem sucedido em tudo que fizer. Eu preciso de sucesso na minha vida, você não precisa? Principalmente nesses momentos difíceis, todos nós precisamos de sucesso. Nós não podemos ter fracasso. Nós temos que ser top e não fundo. Nós precisamos disso, e Deus promete isso. Jesus prometeu aqui, Tiago promete isso.
Salmo 1 nos promete: mas aquele que medita na palavra de Deus dia e noite será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cuja as folhas não murcham. Você não vai ser uma pessoa cri-cri, né? Porque quando começa a murchar, você já viu a pessoa quando começa a murchar? O galho quebra, estala, lá vem um, lá caindo lá da mangueira, porque o galho está podre. Crente cri-cri, difícil. Não, aquele que mantém e medita dia e noite, é isso que nós queremos voltar a fazer durante esse festival da palavra. É dar um up para a gente voltar ao nosso costume, para aqueles que perderam um pouco, e voltar e receber essa bênção maravilhosa de Deus. E dará o seu fruto na estação própria. Na estação, no momento certo vai dar o fruto. E o fruto é bom, e é um fruto que permanece. João 15, 8. O fruto que permanece. E isso glorifica a Deus, isso alegra o coração de Deus. E como nós falamos de manhã na nossa aula, e é bom quando a gente alegra o coração de Deus, porque Deus sorri pra gente. E quando Deus sorri pra gente, sai da frente, mano, porque o trem vai passar por cima. É esse o resultado. Agora, vamos encerrar falando dessa outra parte meio estranha aqui. Ele diz assim, ele começa a falar sobre essa candeia, né, que parece não ter nada a ver. Por que Jesus misturou isso aí no meio dessa parábola? Porque ele quer que a gente entenda que a palavra de Deus é como o versículo que foi falado aqui há pouco, aqui na música: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que ilumina o nosso destino e nos mostra onde andar, onde não devemos andar, nos mostra como andar. A palavra de Deus, ela nos dá a percepção, ela nos dá a inteligência. A palavra de Deus nos dá a experiência, a palavra de Deus nos dá a sabedoria. Só em Salmo 119 tem 70 promessas para quem medita na palavra de Deus dia e noite. Faça o estudo. Mas não agora, porque a palavra festa, isso aí não é o capítulo que nós estamos decorando nem lendo. Faça depois do palavra festa. Leia Josué e decore os 53 versículos. Então, veja só, voltando, veja só que é um tema só sobre a palavra. Ele diz que essa palavra, então, ela ilumina, ela mostra onde nós precisamos mudar. Por isso que é importante, você que tem um coração bom e excelente, coloque essa luz da palavra em sua vida para ver onde Deus quer que você faça pequenas mudanças, para você ser feliz e ter um bom produto. Finalmente aqui nós queremos encerrar hoje à noite com essa parte da mãe e dos irmãos de Jesus. Que negócio é esse que ele mistura no meio da... Jesus parece que mistura tudo, faz um ovo mexido. A mãe e os irmãos vêm e querem... Na verdade, a gente entende por outro texto que eles vieram pegar Jesus para ver se levavam para casa, porque achavam que Jesus estava doido. Maria, mãe de Jesus, achava que Jesus estava doido. É possível? Por isso que eu não faço oração para ela, porque ela não entendia nem quem era Jesus, né? Achava que ele estava doido. E os irmãos vieram, olha, o São Tiago, olha o outro, o São José, também outro, vieram buscar Jesus. E ainda vieram, acho que ainda veio as duas irmãs também. Vieram uns 3 irmãos e umas 2 irmãs, vieram buscar Jesus com Maria para levar embora. E olha só a resposta de Jesus, essa me anima, porque ele diz assim: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. E não existe coisa melhor do que você ser irmão de Jesus. O irmão de Jesus, irmã de Jesus vai ter todos os benefícios, favores. E esse negócio de mãe? Como é que ele diz que você é mãe de Jesus? Porque você sabe como é que é mãezinha. Mãezinha, o que ela pedir, o filho se esforça, mas faz. Se você quiser que os seus pedidos sejam atendidos, ouça e pratique a palavra de Deus, e a bênção será grande, a sua alegria será grande, e a alegria de Deus será grande. Por isso, se você tiver o mesmo pensamento que eu,
nessas próximas semanas, que vão ser raladas, eu estou dizendo, que eu tenho mais idade do que a maioria de vocês, né? Os meus joelhos estão mais gastos do que a maioria de vocês, eu acordo com mais dores do que a maioria de vocês, mas eu decidi que eu não vou me entregar às dores, eu continuo jogando meus esportes, né? Que depois que a gente está jogando esporte, a gente não sente mais dor, a gente só sente no dia seguinte, que a gente não consegue acordar. E para isso existe um comprimido que apaga a dor, né? Os joelhos já ficam desgastes, a mente fica desgasta, eu tenho tanta coisa aqui dentro que está, às vezes dá para dizer assim, overload, né? Não cabe mais, dá para aparecer aquele e apaga o computador. Então eu sei que você pode trabalhar em cima da escritura, decorando, lendo, como eu. E eu vou ser o seu guia, eu vou ser o seu líder, eu vou fazer na frente. Pastor Leandro também. Claro que a gente descobriu qual era a escritura antes, a gente já está fazendo, né? A gente não pode fazer feio. Já começou, Leandro, um pouquinho? Olha, também, porque fica feio, a gente chegar assim, quem leu? Pastor, né? Não fica. Ou não meditou, não disse os versículos, né? Desde quando nós inventamos isso, a gente não falhou nenhum. Eu estou com cheio de camisa lá, né? Já tem camisa que já está até furada lá. Então, eu gostaria de desafiar você, como meu querido irmão, minha querida irmã, desse ano ser o ano onde nós temos a maior participação de toda a história dessa igreja, incentivando uns aos outros, para fazermos esse Palavra Festa, para ver a bênção que Deus vai produzir no nosso meio. Eu sei que é um desafio, mas é um desafio gostoso, vai ser uma alegria, né? E vai ser uma alegria para Deus, e fruto para a nossa vida, nós vamos ter uma vida produtiva. Eu queria encerrar esse culto com uma oração. E eu queria, durante essa oração, eu vou fazer uma parte onde você vai orar pela pessoa do seu lado direito, do seu lado esquerdo, atrás de você, na frente de você, né? Se você... E que você vire para aquela pessoa e que você ore para Deus realmente ungir essa pessoa com persistência, com inteligência. Se você é uma pessoa que tem pouca memória, né? Você está... Não, peça para essa pessoa, ora pela minha memória, ora pela minha memória é curta, ore pela minha memória. E vamos realizar isso com grande êxito, com grande alegria, nos céus e na terra. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai querido, que nos salvou e fez o nosso coração um coração bom e excelente, porque o nosso coração é o coração de Jesus. Pai, nesse momento nós queremos primeiro te louvar e te agradecer por ter mandado a tua palavra para nós, e veio a tua palavra a nós, Senhor, e nos permitiu a salvação, e nos permite, Senhor, a nossa santificação, nossa mudança de vida, nos transformando cada vez mais na imagem e semelhança de Jesus. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, tu sabes como nós temos te buscado nesse Palavra Fest, e que nós queremos que realmente seja assim, uma grande campanha para a tua palavra em nossas vidas, de cada filho, de cada filha, aqui, Senhor, que te representa nessa igreja. Pai, nós pedimos então que tu dês agora, Senhor, memória. Ore pela pessoa do seu lado direito, memória. Esquerdo, memória. Atrás, na frente. Senhor, que eles possam ter a disciplina de largar as coisas que vão atrapalhar e lerem, Senhor. Essa semana o livro de Josué, na outra semana o outro livro, e na terceira semana o terceiro livro. E Pai, nos ajude a memorizar. Nos dê a capacidade, Senhor. Abra aquelas pessoas que têm dificuldade com isso, Senhor. Dê a eles, Senhor, essa capacidade. Tu disseste em Tiago, se nós te pedirmos, tu darás. Nós estamos te pedindo, mas nós estamos te pedindo persistência, Senhor, para cada um, para nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, adultos, até os nossos anciões, Senhor, que a gente lute, que a gente ajude uns aos outros, que a gente motive,
E que ninguém fique chateado, mas sim, que seja um desafio, Senhor, maravilhoso perante Ti, perante o Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe essa igreja durante essas 3 semanas. Evite, Senhor, de surgirem muitos trabalhos e outras trapaças que os cavaleiros, né, o time das trevas venha colocar em nosso meio, Senhor. Que durante essas 3 semanas segure a barra aí para a gente poder ter tempo para dedicar a Ti. A Tua palavra, memorização, as meditações. Pai, abençoe o Teu povo nesse Festival da Palavra 2016. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Quem está comigo?